Muito bem, pessoal. Vamos continuar com a nossa aula de número 1. Esse seria o tópico B, tá? Então nós vamos falar agora sobre um breve histórico do desenho técnico. Bom, a comunicação gráfica, ela sempre fez parte da história humana, tá? E a gente observa que isso é uma verdade, né? Observando a pré-história e as gravações de pinturas, por exemplo, pinturas rupestres, em pedra achada em cavernas, né? Do período paleolítico. Então, 3 mil milhões de anos atrás, né, quando surgiu o ser humano até 3.500 anos antes de Cristo, com a criação da escrita, nesse período aqui, então a gente tem nessa etapa aqui, nós temos aí a verificação dessas pinturas pré-históricas nas cavernas. Então isso mostra que a comunicação gráfica sempre fez parte da história humana. Uma das primeiras expressões da escrita humana foram através de figuras, foram feitas através de figuras. A gente visualiza isso, comprova isso, através dos hieróglifos egípcios encontrados no Egito, por exemplo, por volta de 3100 a.C. Então vocês observam nessa figura, né, como elas eram, a escrita, ela tem um nome, né, escrita cuneiforme, em forma de cunha. Eles utilizavam signos para representação da escrita. Mas os rastros do primeiro desenho técnico que se tem notícia aí, se a gente datar isso, né, por volta de 4.000 antes de Cristo, a gente já tinha esses rastros do primeiro desenho técnico. Que seria esse rastro, né? Seria a planta de uma fortaleza. Aqui a gente está vendo uma planta de uma estrutura de moradia, né? Que seria, por exemplo, nesse caso, uma fortaleza, né, feita em pedra. Ela foi talhada em pedra, tá? Então isso aqui está no museu, se não me engano, no Museu de Londres, tá? Então você consegue comprovar isso daqui se você for visitar o museu um dia. Mas ela está lá. Então, se você comparar o formato dessa fortaleza naquele período com uma planta de hoje, tá, feita no computador, por exemplo, você vai ver que a estrutura ela é semelhante, né? Apesar da tecnologia da forma que ela foi produzida ser bem diferente, mas o formato, a estrutura geral se mantém. E aí, avançando no tempo, saindo desse período de 4.000 a.C., a gente tem o período de 476 depois de Cristo na Grécia. Então, aqui você já tem a evolução arquitetônica grega, né, com a criação de colunas. Então, por exemplo, nessa estrutura construtiva, a gente tem colunas utilizadas nas construções. Então, você também tem o uso de perspectiva, o uso da proporção nos objetos, tá? Então, isso aqui foi uma evolução na arquitetura e na forma do desenho, que propiciava a melhoria nas construções, né? Tanto é que isso é utilizado até hoje, né, pessoal? Então você vai ver colunas
utilizadas, por exemplo, em Washington, né, na Casa Branca, uma das construções mais conhecidas aí nos Estados Unidos, né, onde fica o presidente norte-americano. Então, isso aqui foi uma evolução para a parte de desenho técnico e na estrutura arquitetônica ao longo dos anos para o homem, né? Aqui a gente tem exemplos de capitéis, que são as partes de cima das colunas, né? Então, capitel dórico, jônico, coríntio. Então, os desenhos foram se modificando e melhorando. Mas, a partir do século XIV e XV, tem-se aí uma das primeiras etapas do surgimento do desenho técnico. Isso aconteceu devido a dois arquitetos italianos, né? O Filippo Brunelleschi e o Leon Alberti. O que eles propuseram? Eles propuseram uma teoria que era um sistema de representação gráfica de um objeto através da projeção cônica. Como que é isso? Você tem um observador, você tem um objeto e você vai ter um plano de projeção. Então eu vou conseguir projetar um objeto, aumentando, por exemplo, a sua razão de altura, por exemplo, de raio, e através de uma razão de dimensões, né? Então, por exemplo, tem um comprimento aqui, um outro comprimento ali. Através da razão dessas distâncias, por exemplo, eu consigo construir um objeto maior ou menor, dependendo do ponto de vista do observador diante do objeto. Então, se eu juntar o observador, o plano do objeto e o plano de projeção, isso vai me formar uma projeção que a gente chama de projeção cônica. Certo? Então, isso aqui seria uma das primeiras teorias relacionadas ao desenho técnico. Por volta do século XVI, Leonardo da Vinci ele ajudou a impulsionar as formas da representação gráfica através dos seus desenhos, que até hoje são leiloados, né, em todo o mundo, aí, são apresentados em museus. A genialidade desse ser humano. E ele abriu caminho para o desenvolvimento do desenho técnico moderno. Mas foi apenas no século XVIII, tá, com esse senhor aqui chamado Gaspar Monge, que era matemático, engenheiro e desenhista francês, ele criou um método gráfico de projeção ortogonal, que é conhecido como a geometria descritiva ou geometria mongiana. Ela é a base fundamental para o desenho técnico. Como que ela funciona, né? Como que é o método de Monge? Ele é um método que utiliza um sistema diétrico, ou seja, dois planos. Eu vou ter um plano horizontal aqui e um plano vertical. Esses planos estão cruzando, tá? Através dessa linha. Então o que eu faço? Eu pego um objeto como esse, que é tridimensional, e projeto ele através de linhas retas, que a gente chama de projetantes. Eu projeto nos dois planos que eu criei. Essas projeções vão ser projeções que a gente chama de ortogonais, 90 graus em relação ao plano. Então, esse é o método de Monge. Tá? Você pegar um objeto tridimensional e projetar nos planos existentes, vertical e horizontal. Bom, após a criação do método de Monge, esse método praticamente virou um modelo na utilização do desenho técnico e confecção dos desenhos técnicos, né? Só que isso aconteceu porque no século XIX houve uma normalização do desenho técnico. O que acontecia é que nessa época você tem a Revolução Industrial. Os países estão em desenvolvimento. E, por exemplo, um país
por exemplo, que tivesse a Europa, por exemplo, e os Estados Unidos, eles tinham que se comunicar entre si. A Europa vendia peças para os Estados Unidos e os Estados Unidos vendia peças para a Europa. Uma peça que saísse da Europa e precisasse se encaixar num equipamento nos Estados Unidos, precisava conversar. Deveria haver uma conversação de encaixe de peças, tá? Se a gente colocar dessa forma, né? Então, para que esses países se conversassem na linguagem internacional, foi criada uma comunicação de projetos no nível internacional. Que comunicação que era essa? É a própria geometria de Monge. A geometria descritiva, ela vai ser normalizada. Então você vai padronizar a forma que você vai desenhar os objetos no mundo. Então um objeto desenhado na Inglaterra, ele vai seguir o mesmo padrão se ele for desenhado nos Estados Unidos. Então uma peça aqui, saída dos Estados Unidos, vai conseguir se comunicar ou se encaixar num equipamento que esteja na Inglaterra. Hoje, a geometria descritiva é a principal linguagem gráfica da engenharia, arquitetura, né? E a gente conhece como desenho técnico. Bom, então a gente vai parar por esse tópico 2, vai fechar aqui essa parte, e a gente vai para a próxima aula, que é instrumentos de desenho, técnico e aplicações. Até a próxima, pessoal.